Eu não fui clarear. Mas não precisa. Mensagem 22/9 do ano 13. Tema: Babilônia, que simboliza Roma Imperial, e sua doutrina de idolatria criada pelo anjo maligno. Texto: Isaías 14, de 4 a 23. Eu sou a irmã Neném Pinto, discípula do Senhor Jesus Cristo, pela vontade e chamado de Deus. A todos os que têm ouvidos para ouvirem a palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Já. Eu sou Bianca, discípula do Senhor Jesus Cristo, pela vontade, chamado e vocação de Deus. Saudo a todas as pessoas que têm ouvidos para ouvirem. Amém. Amém, Jesus. Amém. A graça de Deus, a paz de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam. Vejam que tem destaque dos que amam para os que não amam. A graça de Deus, a paz de Jesus, a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você não tiver paz na sua vida, veja o que é que está lhe faltando. Está lhe faltando Jesus Cristo em sua vida. Aos Efésios 6, 24. Vamos cantar o nosso primeiro hino de louvor ao nosso Deus e Rei Jesus, para a honra, louvor e glória do nome santo de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Vamos cantar, Bianca? Sim. No início desta obra santa, houve lutas e perseguições. Muitas Bíblias foram queimadas, encerrados crentes nas prisões. João Batista fora degolado, apedrejado, Estevão morreu. Mas a igreja marcha triunfante, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Ainda hoje o romanismo luta pra essa obra não continuar. Mas a porta que Deus abriu, nenhum homem poderá fechar. Muitos vigários abandonaram a batina e a Jesus se converteram. Abandonaram a idolatria, que é o Evangelho de Maria. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais.
Na Inquisição, o Papa matou milhares de crentes, mas a Igreja lutou e venceu, pois o inimigo não pode interromper a marcha do povo de Deus. Onde a palavra de Deus penetra, o diabo tem que correr. E as almas vão se convertendo, porque o Evangelho tem grande poder. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Amém, Jesus. Agora, Bianca vai ler a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus. Leia, Bianca. Bianca vai ler a mensagem Babilônia, a simbólica Roma imperial, e sua doutrina de idolatria, criada pelo anjo maligno, por inveja a Deus, por ter inveja de Deus, quis ocupar o seu lugar, o lugar de Deus, e foi expulso do céu, com a terça parte dos anjos que o serviram e o adoraram. Foi aí que foi criada a idolatria, foi lá no céu, mas não foi por Deus, foi por aquele anjo a quem Deus deu o privilégio de cuidar dos outros anjos. Mas ele sentiu inveja de Deus, uma tamanha inveja, que tentou invadir o lugar de Deus, usurpar o lugar de Deus. E foi vigarista, ele quis tomar o lugar de Deus, o lugar que ele não merecia. Mas Deus, que vê tudo e sabe tudo e pode tudo, expulsou aquele espírito que era anjo bom, estrela da manhã, estrela da alva, expulsou, e ele passou a ser, ele foi expulso, ele e a terça parte dos anjos do céu, aqueles a quem ele enganou, mentiu para eles, que o diabo é o pai da mentira. Então foram expulsos, o anjo que era de luz virou anjo das trevas, e os anjos que o seguiram viraram demônios, espíritos malignos das trevas. Isaías 14, de 4 a 23. E em seguida eu darei a explicação. Venha, Bianca, ler. Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o certo dos denominadores, aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações. Agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada, toda a terra exclamam com júbilo, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos
a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava soltos para suas casas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na tua sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. A minha explicação da mensagem que Bianca acabou de ler. Paulo disse, eu vou explicar com várias referências bíblicas. Paulo disse, eu plantei. Ele quis dizer, eu preguei a palavra. Apolos regou. Paulo quis dizer, Apolos em seguida tornou a pregar. Mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo quis dizer que nós somos apenas mensageiros, discípulas e discípulos do Senhor Jesus, para obedecermos seu santo evangelho, dando um bom testemunho de fé e de consagração, testificando de Jesus como suas fiéis testemunhas. Ao seu santo nome, Deus, nosso Santo Pai Celeste, é quem faz a obra. É quem predestinou para crer em Jesus, para ser salvos, todos aqueles a quem ele converteu dos ídolos, mudos e mortos,
tal qual os seus adoradores e fabricantes. Nos converteu ao Cristo vivo e ressuscitado, ao Deus vivo e verdadeiro. Disse Paulo: amados irmãos fiéis ao nome e sacrifício e ressurreição e segunda vinda de Cristo, fugi da idolatria. João disse: filhinhos, fugi da idolatria. João Evangelista disse que o anjo lhe ordenou: levanta-te, João, não me adores, adores a Deus. Ele quis dizer: se eu te deixasse, o anjo quis dizer a João, se eu te deixasse me adorares, eu seria um anjo anátema, maldito, mas eu sou um abençoado, mensageiro de Deus. E vim te ensinar a verdade, que só o nome de Jesus merece ser adorado. Amém. Pelo que também, agora nós vamos ler em Filipenses, nós acabamos de ler em Apocalipse 21:8. Agora nós vamos ler outra referência falando na grandeza de Jesus, que o diabo quer tirar o louvor, o poder de Jesus de dentro da igreja, e ele próprio quer se exaltar e botar os ídolos deles para enganar as pessoas, aquelas que não sabem, não conhecem a Deus através da Bíblia Sagrada. Pelo que também Deus o exaltou, eu vou ler em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vejam que Jesus recebeu um nome que ninguém merece. O nome de Jesus, que é o mesmo nome de Deus Pai. Porque Deus, ele não volta atrás na palavra dele, ele é fiel à sua palavra. E é necessário que nós também sejamos fiéis na obediência ao que Deus nos manda fazer. Deus diz em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Nós sabemos que Senhor é somente o título, porque o nome de Deus ele iria receber quando Jesus nasceu. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a ninguém darei, mas deu a Jesus. Mas isso aí não quer dizer que Deus voltou atrás. Veja a minha explicação. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus abomina, Deus tem nojo, Deus tem ira das imagens de escultura, dos seus fabricantes, dos seus adoradores, dos templos onde elas são guardadas, porque o Espírito Santo de Deus não entra ali dentro. Deus não se associa com ídolos. Então, para que... Sim, vou começar agora, eu li Isaías 42:8. Vou ler agora Filipenses, de 9 a 11. Pelo que também Deus exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Se Jeová fosse o nome de Deus, Jesus não poderia de forma alguma ser acima do nome de Jeová. Jeová era só um título. Deus não tinha nome. O nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. Quem chamar pelo Senhor Jesus está chamando pelas três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejam só a soberania de Deus. Pelo que também Deus exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é acima, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus. Quem é que estão nos céus? Os anjos. Porque ninguém subiu ainda, nem Maria, nem Antônio, nem Pedro, nem Paulo, ninguém subiu. Jesus subiu porque ele é Deus. Dos que morreram foram sepultados, que ressuscitou foi unicamente Jesus Cristo. Porque ele ainda vem julgar os vivos e os mortos, os abençoados, os salvos e os condenados à perdição do inferno. Os que seguirem a besta até o final, até a vinda de Jesus, estes já sabem, vão para o inferno com a besta. O anticristo, o filho do pecado, o homem da perdição. Então, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, e dos que estão na terra, nós, os seres humanos, e dos que estão debaixo da terra,
quer dizer, as almas que aguardam o julgamento e que estão em seus túmulos até a volta de Jesus. Jesus é o juiz, que se disser juiz e estiver julgando de alguma forma e mandando almas para o céu, não é o céu de Deus. Esta pessoa é um vigarista, é um intruso, é um invejoso, que quer causar a ira de Deus, quer tomar as almas que são de Deus para ele. Então, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, não tem muitos senhores. O Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu amado irmão, não deixe que ninguém lhe engane, dizendo que outro alguém é o Senhor ou uma mulher é a Senhora, no lugar de Jesus. Se alguém lhe disser isto, esse alguém é induzido pelo espírito anjo maligno das trevas. Veja, Paulo disse: o nome de Jesus é e será eternamente sobre todo nome, porque Jesus é Deus. Amém. Vou dar outra referência, segundo aos Coríntios 3:1, aliás, a referência que eu já dei, de 1 a 23. Peço que o irmão leia, e minha irmã também leia a Bíblia Sagrada todos os dias, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um só Deus. É o Espírito Santo quem nos ilumina para crermos na verdade de Jesus e fugir dos ídolos que são de procedência maligna. Amém. A graça de Deus, Deus nos predestinou pelas suas misericórdias, pelo seu muito amor, muito amor para sermos salvos dos nossos pecados por meio do sacrifício, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Mesmo antes de termos sido formados no ventre de nossas mães. Que maravilha, meu Deus, que Deus Todo-Poderoso. Nascemos ao sairmos do ventre de nossas mães, mas sem a luz do Espírito Santo, porque nascemos debaixo de condenação, por causa do pecado da desobediência a Deus dos nossos primeiros pais Adão e Eva. Nascemos para a perdição do mundo, que está morto no maligno. O diabo, inimigo de Deus e das almas, este anjo maligno, criador da idolatria. Quando era anjo benigno e estrela da manhã, o príncipe dos querubins celestial, formoso em aparência mais do que os outros anjos, Deus o escolheu entre milhares de anjos, para que ele fosse guardião dos outros anjos celestes. Porém, com o passar do tempo, esse anjo, em quem Deus depositou sua plena confiança, sentiu inveja de Deus em seu coração. Quis ser igual a Deus, quis ocupar o lugar de Deus, foi vigarista e usurpador, e planejou uma forma diabólica, a mentira. A mentira foi criada pelo espírito maligno das trevas. A idolatria. E se endeusou, e conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu que eram de luz. Deus que vê e sabe todas as coisas, Ele é onipotente, pode todas as coisas. Ele é onipresente, está em todas as partes, vê tudo. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é a sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Criou todas as coisas e as fez viverem por conta própria. Vamos dar aqui alguns exemplos da obra de Deus. A formiga, por exemplo, reproduz. O casal de formiga macho e fêmea reproduzem. Formam sua descendência, seus filhos. Trabalham para comer e alimentam seus filhotes, têm casas próprias. Os pássaros fazem suas casas, seus ninhos. O macho acasala a fêmea que põe os ovos já enxertados. Choca seus ovos e, no período determinado por Deus, os filhotes daquele casal nascem.
A mamãe passarinho recebe no bico a comida que o seu companheiro passarinho lança em seu bico e ela lança o alimento no bico dos seus filhotes. Meu Deus. Depois de crescidos os filhotes e empenados, deixam seus ninhos e vão sobreviver longe de seus pais, por conta própria, e vão reproduzir. As abelhinhas, as galinhas, a todos os animais e os seres humanos também. Deus a todos deu inteligência. O homem casado coloca o embrião em sua esposa. Esta o conserva em seu ventre por 9 meses, determinados por Deus. O filho ou a filha nasce depois deste casal que nasceram debaixo do pecado, dos seus primeiros pais Adão e Eva. Essa criança, embora inocente, sem saber distinguir a mão esquerda da direita, já nasce com um instinto maligno, com tendência para a prática do que é mal. Porque o anjo celestial, a quem Deus deu um lugar de destaque no céu, lhe deu inteligência para governar os demais anjos do céu. Este anjo se fez Deus. Deus é escrito com D minúsculo, que significa diabo. Se fez grande diante da terça parte dos anjos do céu, que desprezaram o Deus. Deus, com letra maiúscula, significa o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o nosso Pai Celeste. O Deus que os criou, e adoraram e serviram ao anjo que os enganou. Então Deus, que tem ira da idolatria e do seu Criador e dos seus adoradores do ídolo, mandou que o anjo Miguel expulsasse ao anjo traidor e seus seguidores, os idólatras, os que negam a Jesus, os que não têm conhecimento de Deus, os mentirosos, os feiticeiros, os pagãos, que por não terem o Espírito Santo de Cristo, por não crerem em Cristo, vão de mal a pior. Não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Seguirão a besta, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o homem religioso que se faz passar por Deus, e seu nome o condena de vigarista, de usurpador. Ele tem no seu nome somado, dá o número 666 da besta do Apocalipse 13. E ele já está enganando o mundo, e o mundo ainda não o conhece. Deus está revelando aos pequeninos, para que os pequeninos propaguem que o anticristo já está no mundo, e se fazendo de manso, de humilde. Este de agora está demonstrando mais humildade do que todos. Está até telefonando no celular para os seus adoradores e seguidores, coisa que os outros só saíam naquele carro papal, né, com proteção para não ser atingido por bala. E este não, este está vindo com aparência de mansidão, mas sendo lobo feroz por dentro. Então estes irão para o inferno junto com a besta. Nós vamos ler agora Daniel 12. E naquele tempo, no final dos tempos, de um por diante. E naquele tempo, quer dizer, no final dos tempos, estes que nós estamos vivendo, esta mensagem foi para nós hoje, antes da segunda vinda de Cristo, para o julgamento, o arrebatamento da sua igreja fiel, que são todos nós os crentes que creem em Jesus, creem com fidelidade, sem traí-lo com ídolos, nem com nenhum tipo de idolatria, e nem com suas imagens de escultura, nem com coisas oferecidas aos diabos e seus demônios. Então, Daniel continua, e se levantará Miguel, vou explicar, o mesmo anjo que expulsou os inimigos de Deus, Satanás e seus demônios lá do céu. Daniel continua, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro.
Os seguidores da besta são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ainda que eles quisessem sair da companhia da besta, não poderiam. E outra que eles não vão ter nem vontade de sair, porque eles já nasceram para a perdição. E Daniel continua. E muitos dos que dormem no pó da terra, quer dizer, vou explicar, quer dizer que aqueles que estão sepultados nas suas covas, nos seus túmulos, ressuscitarão. Para todos saberem que essa história de purgatório, para queimar pecado de alma, é mentira, é uma blasfêmia ao sangue de Jesus, é negar o sangue de Cristo, é trocar a salvação por dinheiro, trocar o sangue de Cristo, o dinheiro valer mais do que o sangue de Jesus. Purgatório não existe, é uma mentira. Todas as pessoas estão dormindo. Maria está dormindo, com a salvação garantida, os apóstolos com sua salvação garantida, os profetas com sua salvação garantida, todos os crentes fiéis a Jesus estão dormindo na certeza da salvação. Mas ninguém subiu ainda, só Jesus subiu. E muitos dos que dormem no pó da terra, como eu já expliquei, e outros eu vou ler completo. E muitos dos que dormem no pó da terra, quer dizer, estão sepultados nas suas covas, nos seus túmulos, ressuscitarão. Ressuscitarão, uns para a vida eterna, quer dizer, para o céu, e outros para vergonha e desprezo eterno, que é para o inferno. Irão a besta e os seus seguidores e admiradores, adoradores. Então estas verdades bíblicas evangélicas desmascaram a mentira do Papa de Roma, o anticristo que tem no nome dele o número da besta e usa a cruz como sinal santo. A cruz não é um sinal santo, é um sinal de vergonha e dor. Foi naquele instrumento de morte que estava Jesus como um de nós, como um pecador, como um malfazejo. Estava ali, passando vergonha e dor por nossa causa. Estava ali como se fosse um maldito, um amaldiçoado por nós. Então o anticristo de Roma, adorando a cruz com o Senhor morto, ali naquela cruz, sem glória, sem vida e sem poder, ele está demonstrando que ele está humilhando Jesus, está dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus não foi sepultado, que Jesus não ressuscitou, que ele não é Deus de nada, que qualquer pessoa pode substituí-lo. Olhem só, estas verdades desmascaram a mentira do Papa de Roma, Gregório I, que criou o purgatório e as rezas pelas almas e salvação através do pagamento a dinheiro em sufrágio, quer dizer, sufrágio significa missas para as almas do purgatório, onde o fogo e o dinheiro libertam almas e substituem o sangue, o sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Então vou continuar, essa foi a minha explicação, vou continuar em Daniel, versículo 3. Os entendidos, quer dizer, os crentes fiéis, os escolhidos que têm fé em Jesus e usam a inteligência que Deus lhes deu. Os entendidos, os salvos em Cristo, pois resplandecerão como resplendor do firmamento. Vou explicar, como o sol e as estrelas do céu. E os que a muitos ensinam a justiça. Vou explicar. A salvação pela graça, chamado de Deus, e fé em Jesus. Refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém, Jesus. Daniel 12, de 1 a 3. Outra referência. Isaías disse no capítulo 14, 12, que a menina acabou de ler. Capítulo 20, versículo 20. Como caístes do céu? Isaías quis dizer, como fostes expulso do céu. Ó estrela da manhã, se referindo ao diabo, que antes era anjo de luz lá no céu. Traiu Deus, se idolatrou, e foi idolatrado pela terça parte dos anjos do céu. Antes Deus lhe chamava de estrela da manhã, filha da alva. Depois de expulso, ele passou a ser amaldiçoado, filho das trevas, filho da perdição. Jesus disse em Apocalipse 22, Eu, Jesus, sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus quis dizer,
Eu sou o primeiro Deus e o último Deus. A palavra de Deus testifica lá em João capítulo 1, que quando Deus criou o mundo, criou pela palavra. A palavra já é Jesus, já era Jesus desde aquele tempo. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, Deus conosco. Então, quando Deus fez Jesus, fez o mundo, fez na presença de Jesus, a voz de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Porque sem falar, Deus não teria conseguido fazer nada. Ele precisou da voz, do verbo, da palavra, e essa palavra é Jesus. Jesus é Deus desde o princípio. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são uma só pessoa. Sim, Jesus disse: eu, Jesus, sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus quis dizer: eu sou o primeiro Deus e o último Deus, e fora mim não há outro Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade, no céu, pelas portas. É Apocalipse 22, nós estamos no versículo 13. Lemos o 14, agora nós vamos ler o 15. Ficarão de fora das portas do céu os cães, os falsos ensinadores, que com cautela sabem da verdade e se omitem de ensinar a verdade, que é Jesus, e ensinam a mentira da idolatria. Agora, versículo 15. Ficarão de fora das portas do céu os cães. Agora eu explico. Quem são os cães? Os falsos ensinadores que com cautela, com sutileza, com engano, sabem da verdade e se omitem de ensinar a verdade, que é Jesus, e ensinam a mentira da idolatria. Ficarão de fora do reino de Deus os cães, os que mordem sem ladrar, quer dizer, que enganam sem demonstrar. Os falsos ensinadores são comparados com os cães que ladram, mordem sem ladrar, sem avisar, e comparados com os lobos ferozes. Então, e os feiticeiros também não entrarão no céu. Quem são os feiticeiros? Os que invocam os mortos, porque os mortos não os atendem, mas os espíritos malignos estão com eles, com os feiticeiros. A feitiçaria diabólica. E os que se prostituem, vamos explicar o que significa os que se prostituem. Praticam o ato sexual fora do casamento. E os homicidas também não entrarão no céu. Quem são os homicidas? Quem tira a sua própria vida ou a vida de outra pessoa. E os idólatras também não entrarão no reino de Deus. Quem são os idólatras? A doutrina, os que praticam a doutrina, que é o anjo invejoso, que quis ocupar o lugar de Deus e foi endeusado pela terça parte dos anjos dos céus. Foi no céu que a doutrina da idolatria foi criada pelo anjo maligno, que foi expulso do céu. Deus o chamou de diabo, de Satanás, espírito maligno das trevas, anjo, antiga serpente, dragão, príncipe das trevas. Antes, ele era chamado por Deus de estrela da manhã. Tornou-se em anjo das trevas. E os anjos que o adoraram e que lhe serviram, Deus os chamou de demônios. Paulo disse, 1 aos Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios, quem são os gentios? São os adoradores de ídolos. Nós, que hoje somos crentes fiéis a Jesus, éramos gentios na carne, mas Deus nos deu luz pelo seu Espírito Santo, nos iluminou e hoje nós estamos combatendo a idolatria. Estamos desmascarando o diabo e a seus seguidores estamos ensinando que só Jesus salva, que eles tirem os ídolos do corpo deles, do espírito deles, do coração deles, da casa deles. Não frequentem templos onde se oferecem cultos, tudo mais, a ídolos, às imagens de esculturas, porque Deus não pode se associar com ídolos. Ele mesmo disse. O Espírito Santo não pode comandar
uma igreja, uma chamada igreja, que só existe uma igreja que é a de Jesus, onde o padroeiro é de barro, é de gesso, é de ouro, é de prata, é de madeira, coisas perecíveis, feitas por mão de homem, morto, coisas mortas. Deus não pode estar onde ele não quer estar. Ninguém obriga Deus a participar do que ele não quer participar. Ele não tem sociedade com os ídolos, com as imagens de escultura. Ele tem ira das imagens de escultura e também tem ira daqueles que seguem a idolatria, que estão servindo ao diabo e não a Deus. Então se sacrificam, oferecem, sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu vou repetir o que Paulo falou. Sim. Paulo disse, 1 aos Coríntios, de 10 a 20. Antes digo que as coisas que os gentios, os adoradores de ídolos, sacrificam, oferecem, quer dizer, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Você pensa o quê? Que Paulo, quando você está diante de uma imagem de escultura de Paulo, de Pedro, de João, pensa que eles estão respondendo suas orações, seus pedidos? De forma nenhuma. Eles nunca quiseram se engrandecer, eles nunca quiseram ocupar o lugar de Jesus. Esta missão é do Senhor Jesus. Quem roga por nós a Deus é Jesus. Quem intercede por Deus, por nós, a Deus por nós, é Jesus. Quem é advogado das nossas causas é o Senhor Jesus Cristo. Quem resolve nossas causas é Jesus diante de Deus. E mais ninguém. Se houver outra pessoa, é diabolismo. E Jesus continua, mostrando quais são aqueles que não terão lugar no céu. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora do reino de Deus os cães, aqueles que por fora são ovelhas e por dentro são lobos ferozes. Os feiticeiros, os que se comunicam com os espíritos malignos, porque quem morre dorme e aguarda o julgamento. E os que se prostituem, praticam o ato sexual fora do casamento, instituído por Deus, homem e mulher. O casal, formado por Deus, homem com mulher. Homem com homem é coisa do diabo. Mulher com mulher é coisa também diabólica. Deus não uniu mulher com mulher e homem com homem. Uniu homem com mulher para haver a reprodução, a união entre os dois. O casamento é sagrado, foi instituído por Deus e Deus quer fidelidade entre o homem e a mulher. Deus é tão amoroso com o casamento que ele compara o casamento com a igreja dele, com a igreja de Jesus, que nós devemos ser tão fiéis ao nosso esposo, nós esposas, como Jesus é fiel à igreja dele, como a igreja é fiel a Jesus. E o esposo também fiel à esposa, como Jesus é fiel à esposa dele, que é a igreja dele, que somos nós. Sim, continuando. E os homicidas, aqueles que tiram sua própria vida ou a vida de outros. E os idólatras, aqueles que servem e adoram os ídolos e suas imagens de esculturas. Os servem com cultos, com comidas, banquetes, bebidas, procissões, festejos, jejuns, abstinências tanto de comida como de casamento, de guarda de dias. De casamento, os que não se casam partem para o homossexualismo e o lesbianismo. Quase todos. 1 Timóteo 4, de 1 a 11. Aos Gálatas 4, de 8 a 11. Mas o Espírito Santo expressamente, vamos ler em Timóteo 4, de 1 a 11. Mas o Espírito Santo expressamente, quer dizer, expressou claramente para todos entenderem, diz que nos últimos tempos, estes tempos que nós estamos vivendo agora, apostatarão alguns da fé. Não são todos, mas muitas pessoas, aqueles ensinadores que usam a mentira no lugar da verdade, não dizem que a salvação é por meio de Jesus, mas usam outros tipos de coisas, de idolatrias, dentro das chamadas igrejas deles, aqueles que têm ramificação com a doutrina romana, não é? Então,
diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quer dizer, trocarão a fé em Jesus pela idolatria, dando ouvidos a espíritos enganadores, dando ouvidos a homens diabólicos que usam o nome de Jesus com falsidade. Falam em Jesus, mas tem a rosa ungida. Falam em Jesus que salva, que abençoa, mas tem o óleo ungido. Falam em Jesus que salva e abençoa, mas tem o copo d'água em cima da mesa do televisor. E tudo mais, tudo isso é idolatria. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pregam um evangelho que não é o de Jesus Cristo, o Senhor, ressuscitado. Pregam um Senhor morto, sem glória, sem vida e sem poder. Como zombou dele o ladrão da cruz, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, te desce da cruz e te salva a ti mesmo? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eles daqui zombam de Jesus, dizem: não, Jesus está morto, pendurado, olha ele ali pendurado, não foi nem sepultado, não é Deus de nada. Então o copo d'água serve, o purgatório serve, o dinheiro serve no lugar dele. Os ídolos servem. Tudo que é idolatria é diabólico. E Paulo continua: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada, tendo manipulada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a proibição, a abstinência, a proibição. Olhe, nessa história de proibir casamento é que o catolicismo romano, a Igreja Católica Romana, tem recebido muitas denúncias de pessoas, de homens que foram molestados pelos redentoristas e pelos sacerdotes quando estavam estudando nos seus conventos lá, pelo mundo, espalhado pelo mundo inteiro. Foram molestados quando crianças e hoje, depois de adultos, estão exigindo altas, como é que eu posso dizer, meu Deus? Recompensas, não é? No pagamento daquela vergonha que passaram e da destruição da vida deles, que eles estão arrasados. Então, por quê? Porque o Papa de Roma proíbe o casamento entre eles, entre os seus ensinadores, os seus maiorais ali dentro. Então, são homens normais e o casamento é abençoado para todos os bispos, todos os ensinadores. É a ordem de Deus. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência, que quer dizer a proibição dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, comer de tudo dando graças a Deus. Porque toda a criatura de Deus é boa, porque tudo que Deus criou é para o nosso proveito, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, quer dizer, comer de tudo, dando graças a Deus. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Não obedecer a Deus é idolatria. 1 Timóteo 1, de 1 a 5. Aliás, 4, de 1 a 5. Aos Gálatas 4, de 8 a 11, foi o que lemos. Vamos ler agora. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que, por natureza, por nascença, não eram deuses, porque nunca nasceu outro Deus, fora o Deus verdadeiro. Servias aos ídolos, porque não há, nem haverá outro Deus fora de mim, Deus quis dizer. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a praticar esses rudimentos, quer dizer, esses costumes fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardar os dias, quer dizer, dias santificados por homem, dia de finado, dia de Maria, dia de Corpus Christi, dia de Antônio, dia de Pedro, de Paulo, de João. Tudo isso é idolatria. Não foi nenhum dia criado por Deus. Deus criou o sábado, mandou que guardassem o sábado. Olha, ai de quem não guardasse no tempo do Velho Testamento. Mas quando Jesus veio, que quiseram censurar Jesus, os judeus censurar Jesus e os discípulos, porque eles trabalhavam no sábado,
Jesus disse, está aqui, mostrando ele próprio, quem até do sábado é Senhor. Pronto, ali acabou a santificação do sábado, porque Jesus é o nosso descanso espiritual. Descanso material, aí é outra coisa, nós podemos descansar qualquer dia, mas o nosso corpo, a nossa matéria, mas o descanso eterno, o descanso de Deus, é o nosso descanso espiritual, na fé, na esperança e no amor. E na esperança que Jesus vem nos buscar, e na certeza que o Espírito Santo está nos guardando para a vida eterna. E Paulo continua, guardar dias, quer dizer dias santificados por homens, e meses e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Ele quis dizer receio de que o que eu vos ensinei a vocês não levaram em conta de nada. Será que eu perdi meu tempo? Foi o que Paulo quis dizer. O que estiver fora do Evangelho de Jesus é negar Jesus. É idolatria. Aos Gálatas 4, de 8 a 11. E Jesus continua em Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora do reino de Deus os cães, os falsos ensinadores e os feiticeiros, os que invocam os mortos e os que se prostituem. Ficarão de fora do reino de Deus os cães, que quer dizer os falsos ensinadores, os que sabem a verdade se omitem de pregar, porque tem compromisso com as pessoas. Se eu pregar isso, ninguém deixa eu ir na casa da pessoa, as pessoas fecham as portas, batem as portas. Não. Fale em Jesus, diga, eu vim falar em Jesus, a paz, vim trazer a paz de Jesus. Todas as pessoas abrem suas portas. Aí depois você vai falar o que o Espírito Santo colocar no seu espírito. Não somos nós que vamos escolher o que eu devo falar, não. O Espírito Santo fala por nós. Os cães, os falsos ensinadores, e os feiticeiros, os que invocam os mortos, e os que se prostituem, os que praticam a imoralidade, o ato sexual fora do casamento. Casamento como Deus instituiu, entre marido e mulher. Quando nós falamos no casamento, é casamento entre marido e mulher. Os homicidas, os que tiram vida dos outros, ou a sua própria vida. E os idólatras, os que adoram e servem a ídolos, e suas imagens de esculturas. E qualquer que ama e comete a mentira. A mentira é a idolatria. A idolatria é a raiz de todo mal. A pessoa foi idólatra, está sem Deus no mundo, está sem Cristo, está sem salvação. A mentira foi o diabo que criou. Se idolatrou para tomar vingança e causar a ira de Deus. Quem serve aos ídolos trai a Deus. Entristece o Espírito Santo e nega o Senhor Jesus. Jesus continua, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Voltamos para Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ele fala nas igrejas, alguém pode pensar, tinha muitas denominações. Não, é uma igreja só. As igrejas são as pessoas que estão nas casas, que moram nas casas, pessoas comuns. Aquelas pessoas que creem em Jesus. Quando os apóstolos, os profetas, o Senhor Jesus fala em igreja, fala na igreja dos crentes fiéis a Jesus. Não fala da igreja da idolatria, dos crentes fiéis a Jesus. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu vou explicar. Maria foi a escolhida por Deus para ser a mãe do corpo físico de Jesus, não é de Jesus Deus, o filho de Davi, quer dizer, da descendência de Davi. Maria e José eram descendentes de Davi. Maria recebeu do Papa de Roma, veja só a confusão. Maria recebeu do Papa de Roma o título de Maria concebida sem pecado original. Ele quer dizer que Maria nasceu sem pecado igual a Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:11, não há um justo sequer, incluiu Maria também. Não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão fora do reino de Deus. Maria também nasceu debaixo de maldição. Pela fé nas profecias, nas promessas de Deus, ela foi salva,
porque ela teve fé, ela creu no que Deus disse, que dela iria sair o Messias prometido, o Salvador do mundo. Então ela creu nessa verdade. Antes dela ver acontecer, ela creu. Então ela foi salva porque ela creu em Jesus. Sendo justificados gratuitamente, quer dizer, sem dízimos, sem dinheiro, sem sacrifícios, sem os nossos esforços físicos, pela graça. Vou explicar a graça de Deus. A graça de Deus, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, está falando de Jesus, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob, não é sobre é acima, sob é abaixo, da paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo, sem pecado, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Então, aquela pessoa que não tiver fé em Jesus está duvidando de Deus, da fidelidade de Deus. Esta pessoa está sendo infiel a Deus. Voltemos a Apocalipse 22. A Bíblia é assim, temos que ter paciência. Nós lemos aqui em Apocalipse, vamos encontrar outra referência lá em Deuteronômio, vamos atrás, vamos em busca das que o tempo der para a gente conseguir. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, nas pessoas, ele quis dizer as pessoas a que crerem em mim. Eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Esse título Deus deu antes ao anjo de luz. Ele traiu Deus, não mereceu mais. Esse título é do Senhor Jesus Cristo. Só que o Papa de Roma criou uma ladainha de títulos para Maria. No Evangelho de Maria, os títulos de Jesus, o Papa os deu todos a Maria. Maria Estrela da Manhã, Maria Saúde dos Enfermos, Maria Mãe dos Pecadores, Maria Consoladora dos Aflitos, etc. Vamos terminando. Sim, amém, meus amados irmãos. Vamos terminando os nossos estudos bíblicos de hoje, dando graças a Deus pelo dom de pregar o Evangelho da salvação, por graça e fé em Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar um lindo hino para honra, louvor e glória do nome santo de Jesus, um hino que é do repertório do amado irmão em Cristo, Jair Santos. Ele congrega na Igreja Assembleia de Deus. E em seguida, nós vamos ouvir um hino maravilhoso cantado pelo nosso amado irmão em Cristo, Luiz de Carvalho. Ele congrega na Igreja Assembleia de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vamos cantar. Há tanta gente soltando a sua voz, rendendo adoração. Homens mortais, tal qual a simples flor, que desabrocha, cresce, seca e vai ao vento. Eu vejo muitos gritando loucamente em grande emoção, quando um atleta esportivo marca um gol. Mesquinha alegria que dura pouco tempo. A minha voz se ergue para adorar a Jesus Cristo. Meu canto só tem um objetivo, de exaltar o nome que é sobre todo nome, Cordeiro de Deus, pedra angular, filho de Davi, leão de Judá, princípio e fim, príncipe da paz, outro igual não há. Só quero te exaltar. Reis da terra se prostrem, potestades o adorem, toda a criação louvar e do céu se ressoar. Glória ao Cordeiro, glória ao Rei dos Reis. E por isso eu me entrego, minha voz eu oferto, em reconhecimento ao seu poder supremo. Cristo
te exalto para sempre. Amém. Tantas pessoas, tanta gente, soltando a sua voz, rendendo adoração. A homens vis mortais, tal qual a simples flor, que desabrocha, cresce, seca e vai ao vento. Eu vejo muitos gritando loucamente em grande emoção, quando o atleta esportivo marca um gol. Mesquinha alegria que dura pouco tempo. A minha voz se ergue para adorar a Jesus Cristo. Meu canto só tem um objetivo, de exaltar o nome que é sobre todo nome. Cordeiro de Deus, pedra angular, filho de Davi, leão de Judá, princípio e fim, príncipe da paz, outro igual não há. Só quero te exaltar. Reis da terra se prostrem, potestades o adorem, toda a criação louvar e do céu se ressoa. Glória ao Cordeiro, glória ao Rei dos Reis. E por isso eu me entrego, minha voz eu oferto, em reconhecimento ao seu poder supremo. Cristo te exalto para sempre. Amém. Cristo te exalto para sempre. Amém. Amém, Amém. Jesus. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador. Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador. Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil,